conteúdo de hoje, vocês vão ter isso aí em todas as provas do universo também, da regra de 3, vão usar em diversas situações, vou colocar algumas aqui para vocês tentarem resolver, tá? Eu peço que prestem atenção, como eu falei, é um conteúdo tranquilo, mas as questões podem ter desde questões bem simples para resolver e questões muito complexas, tá? Consegui colocar aí algumas bem para a gente revisar o conteúdo, conseguir absorver. E botei no finalzinho uma questãozinha um pouquinho mais complicada da EPICAR, que é o que a gente vai discutir, vai ser o desafio de hoje, a última questão que eu botei da EPICAR. Gostaria até de colocar mais algumas, mas eu fiquei preocupado de não dar tempo no nosso período de aula. Aí ia ficar voando aqui no slide uma questão que a gente não resolveu, tá? Então vamos lá. É regra de 3 o assunto, tá? O nome do assunto. E a gente vai aprender a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Algum de vocês já teve aí regra de 3 na escola? Não aprendeu esse conteúdo ainda não? Melhor ainda. Então vai aprender agora. Que eu lembro, não. Quando chegar esse conteúdo na escola, aí já sabe. Ah, caraca, eu já sei isso aí, molezinho. Estou aprendendo na escola agora é probabilidade. Legal. Então acredito que de repente você já passou por regra de 3, cara. Mas vamos lá, vamos seguir. Primeiro vamos entender o que é uma grandeza direta, o que são grandezas diretamente proporcionais. Imagina, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma delas acarreta o aumento da outra. Imagina que eu tenho um número, um valor de alguma medida. Se eu aumentar ele, o outro valor vai aumentar também, tá certo? E a diminuição de uma implica também na diminuição de outra. Vou dar exemplos aqui, tá? Fica calmo, só absorve a teoria primeiro. Então imagina que eu tenho dois valores, duas medidas. Se eu diminuir uma, essa aqui vai diminuir juntos, tá? Sempre na mesma razão, tá certo? Na mesma razão. Se eu aumento uma 2 vezes, a outra vai aumentar 2 vezes. Se eu diminuo uma 3 vezes, a outra vai diminuir 3 vezes. Tá conseguindo entender, Aninha? Tá prestando atenção? Por exemplo, massa e preço. Massa e preço. Massa a gente fala que é o termo correto, mas é como se fosse o peso de alguma coisa. Imagina que eu tenha um bolo de 500 gramas. Ele vai ter um determinado preço. Se eu fizer com o mesmo material, aumenta esse bolo para 1 quilo, o preço vai dobrar, certo? Vou usar os materiais em dobro, então se eu aumento um, aumento o outro. Se eu diminuir, vou fazer um bolinho pequenininho, eu diminuo o tamanho do bolo, o valor diminui também. Não vou entrar em questão de promoção, que às vezes aumenta, aí bota um descontozinho, não fica exatamente o dobro, não vou entrar nessa questão. Eu quero algo que seja bem claro para a gente, bem didático, tá? Se você tem um custo de uma certa massa, de um certo peso de um produto, se eu dobrar ele, o preço vai aumentar também, certo? Por exemplo, se eu compro uma banana, vai ter um determinado preço. Se eu comprar 2 bananas, dobrei a quantidade de banana, o preço vai dobrar também. Se eu diminuir, o preço diminui. Então essas grandezas, elas são diretamente proporcional. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Tá? Observa outro exemplo aqui de grandeza diretamente proporcional. Número de máquinas e número de peças produzidas. Imagina que eu tenho uma máquina de fazer camisa. Por exemplo, a máquina lá costura, corta, faz uma máquina de fazer camisa. Nem sei se existe máquina de fazer camisa assim direto. Na mesma máquina faz tudo. Mas suponhamos que exista. Eu tenho uma máquina, produz 20 camisas. Se eu comprar mais uma máquina, vou aumentar o número, certo? Vai produzir 40. Então, também é uma grandeza proporcional. Eu tenho uma máquina que produz peças. Se eu aumentar o número de máquinas, eu aumento o número de peças. Se eu reduzir, eu tenho 10 máquinas, produz 1000 camisas. Se eu reduzir essa quantidade de máquinas, eu vou reduzir o número de camisas também. Então são diretamente proporcionais. Não faz sentido nenhum eu aumentar o número de máquinas, agora que eu tenho mais máquinas, vou fazer menos camisa. Não tem lógica isso. Então isso são grandezas diretamente proporcionais. Já adiantando, vocês vão ver que existem situações em que a gente tem duas coisas aqui, ó, duas grandezas, que são inversamente proporcionais. A gente vai ver no próximo slide. Ou seja, tu aumenta um, o outro diminui. Sem olhar os exemplos, fica até difícil imaginar, né? Mas imagina só, eu vou aumentar a parada, o outro aqui vai diminuir. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas aqui, conseguiram entender? Duas coisas diferentes, né? Duas grandezas. Se eu aumento uma, a outra aumenta. Se eu diminuo, a outra diminui. É a mesma coisa. Aumento,
aumento. Se eu diminuir, vai diminuir aqui também. Beleza? Lembra desse termo, tá? Diretamente proporcionais. Aqui eu botei um quadro de atenção para vocês prestarem atenção, né, obviamente, e não caírem em pegadinhas de prova. Observa aqui, o que eu tenho aqui? Isso é o quê? Um quadrado. Um quadrado. Todo mundo está no quadrado? Está fininho aqui, espero que dê para ver lá no slide. O brilho do sol ali na janela está só ali no canto, talvez a última parte do... Mas aí eu falo o que está ali, se não estiver dando para ver. Aqui eles têm um quadrado, certo? Observa isso daqui, ó. Aqui eu vou colocar a medida dos lados. Aqui eu vou colocar a medida do perímetro. Vou explicar o que é perímetro. E aqui eu vou medir, vou botar as medidas da área, tá certo? Vamos lá. O lado, vamos dizer que o lado aqui vale 1. Pode ser qualquer coisa, 1 metro ou 1 centímetro, não importa. Não vou trabalhar com metro, tá? Esse lado aqui tem 1 metro, tá? Daqui até aqui. Tem 1 metro, entendeu? Entendeu? Se a gente tem um quadrado, o quadrado tem os lados iguais. Se isso aqui tem 1 metro, aqui vai ter quanto? 1 metro também. E esse aqui? 1 metro também. 1 metro. Esse aqui? 1 metro. Se é quadrado, todos os lados têm 1 metro, tá bom? Então, o lado vale 1 metro. Aí, o que acontece? O que é um perímetro? É o somatório dos lados de um polígono. Eu somo esse, mais esse, mais esse, mais esse. Vai dar 4. Nesse caso, vai dar 4. Ó. Eu tenho o lado, vale 1 metro. Quanto vai ser o perímetro? 4. 4 o quê? Metros. Metros, certo? Eu estou trabalhando com metros e metros. Se isso aqui fosse 1 centímetro, o perímetro ia ser 4 centímetros. Perfeito? Até aí, tudo bem? Aí, eu dobrei o tamanho desse quadrado. Suponhamos que esse quadrado aqui agora está maior. Agora, esse lado aqui mede 2 metros. Mede 2 metros aqui. Se está aqui mede 2 metros, cada um dos outros lados mede quanto? 2 metros. 2 metros. Aí eu vou fazer o perímetro desse novo quadrado. Quanto vai dar? 8 metros. 8. Conseguiu perceber, menina? Porque, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Dá o quê? 8. Então, deu o que aqui, ó? No perímetro, 8. Se eu tenho 1 metro de lado, o perímetro vai ser 4. Se eu tenho 2 metros de lado, o perímetro vai ser 8. Observa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Por quê? Observa. Se eu dobrei o tamanho do lado, eu dobro o tamanho do perímetro. Tá vendo? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Se eu triplicar o tamanho do lado, era 1. Agora virou 3. Ó, o perímetro aqui mede 3. Então aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3. Quanto que vale o perímetro? 12. 12, né? Olha aqui, ó. Então, se eu triplicar, ó, 3 vezes, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. Mais uma prova de que eles são diretamente proporcionais. Eu aumento um e aumento o outro na mesma razão. Agora, se eu falar em área, isso já não acontece. Eu posso aumentar a área, eu posso aumentar o lado, a área dele vai aumentar, mas não vai aumentar diretamente proporcional. Vou primeiro explicar o que é área. O que é área? O perímetro é só essa linha que tem em volta, não é? A área é a medida desse espaço que está aqui dentro. Medida do espaço, né? Isso, quando a gente fala de área, é esse espaçozinho que está aqui dentro. Como é que se calcula a área de um quadrado? Depois a gente vai ter aula de geometria, tá? É a mesma coisa, a gente faz um monte de quadradinho dentro e a gente vai somar o que está dentro do quadradinho. Isso aí, somando todos os quadradinhos. Mas cada quadradinho tem uma área própria ali, você multiplica ela. Isso aqui é a aula de geometria, mas eu vou adiantar só para a gente entrar nesse conteúdo aqui, tá? Como é que se calcula a área? Ou seja, o quanto que tem de espaço aqui dentro? Eu pego a base e multiplico pela altura, tá certo? Eu pego o valor que está aqui e multiplico por aqui. Vamos para o primeiro quadrado. Ele tem 1 metro de lado. 1 metro, 1 metro. Então, eu pego esse 1, multiplico por esse 1, ou seja, base vezes altura. Quanto que vai dar? 1, né? 1 vezes 1.
Então a área aqui vai ser, vou até escrever aqui, já está ali já o quadrinho, vou botar aqui. Se a gente estiver falando de metro, eu tenho que botar aqui por escrito para ficar um negocinho mais claro para vocês. Quando a gente vai calcular a área, eu vou fazer 1 metro vezes 1 metro, certo? Concorda? Quando eu multiplicar isso, vai dar o quê? O quê? 1 metro. Aí é que pega. Quando eu multiplico duas dimensões que são iguais, aqui é metro e metro, vai virar metro quadrado. Vocês já ouviram a expressão 1 metro quadrado, 2 metros quadrados? Isso está se referindo à área. Tá certo? 1 metro quadrado. Tá certo? Então a gente multiplica que m vezes m dá m ao quadrado. É daqui que vem essa questão, porque é a área de algum espaço. Quantos metros quadrados tem essa sala? Vou chutar aqui, 4 por 4. Vou dizer 4 aqui, 4 aqui. 4 vezes 4 dá quanto? 8 metros. Não, 4 vezes 4. 12 metros. Não, 4 vezes 4. Olha a tabuada como é que tá difícil, né, cara? 4 vezes 4, 16. Tá, glória. 16 o quê? Metros quadrados. Metros quadrados. Quando a gente falar de área, você está multiplicando uma altura por uma base, né? Aqui no caso é largura e comprimento, a gente vai chegar numa dimensão que a gente multiplica metro por metro, vai ficar metro quadrado. Tá certo? Tranquilo até aí? Aí observa aqui, ó. Lado 1, o lado vale 1, qual é a área? É 1. 1, vamos dizer que é 1 metro. A área vai ser o que lá? 1 metro quadrado. 1 metro quadrado. Essa coluna aqui, ó, da área. Essa daqui, ó, da pontinha aqui. Tá? Agora, se eu triplicar, olha só que doideira. Eu vou triplicar, vou direto para o 3 aqui. Vou triplicar o tamanho do lado. Era 1 metro. Agora eu tenho um quadradão que tem 3 metros de lado. 9 metros quadrados. Para quanto que vai a área? 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. Tá vendo aqui, Anny? Olha só. Você imagina aqui, ó. Aqui vale 3. Vou até botar aqui do lado, ó. Esse lado aqui vale 3 metros. Ó. 3 metros. E eu vou ter esse lado aqui de baixo valendo 3 metros também. Tá certo? Para eu calcular a área, que é o espaço aqui, eu vou multiplicar 3 metros vezes 3 metros. Base vezes altura. Eu vou chegar a quanto? 9 metros quadrados. A esse quadrado aqui, ele vai ter a área dele, a gente bota aqui dentro mesmo, tá? 9 metros quadrados. Aí que eu quero que vocês prestem atenção. Vocês já entenderam a teoria, agora eu quero que vocês prestem atenção. Eu tripliquei o tamanho do lado. A área foi triplicada? Não. Não, ela foi, vou inventar aqui, ela foi noniplicada. Foi multiplicada por 9, tá certo? Observa aqui, ó, a área era 1, quando o lado era 1, agora a área foi para 9. Aqui eu tripliquei, ali eu multipliquei por 9. Olha só que doideira. Quando a gente tem a questão de área, já não é diretamente proporcional. Para a gente falar diretamente proporcional, tem que crescer na mesma proporção. Dobrou um, dobrou o outro. Triplicou um, triplicou o outro. Multiplicou por 1000. Esse aqui vai multiplicar por 1000 também. O que não acontece na área. Então, essa com essa, perfeito, diretamente proporcional. Agora, essa com aquela lá, também não é. Mesma coisa se você tentar fazer essa aqui com essa aqui, porque aqui você dobra, quando você dobra o perímetro, a área não dobra, né? Ela vai sendo aumentada exponencialmente, por causa do quadrado. Não sei se a gente vai avançar agora não. Conseguiram entender qual a diferença? Para vocês enxergarem algo que é diretamente proporcional, vocês têm que ver a mesma razão de aumento. Tá? Não caiam em pegadinha achando que quando você aumenta o lado, a área é diretamente proporcional. Ela só aumenta junto. Se eu aumentar, naturalmente o lado vai aumentar também, mas não aumenta na mesma proporção. Tranquilo? Não caiam nessa pegadinha. Eu não botei o exemplo aqui, mas pode ver aqui no dobrando também. Ó. Dobrei. O que aconteceu aqui? Ó? Quadriplicou. O lado aumentou de 1 para 2, ou seja, 2 vezes mais. A área ficou 4 vezes maior. Belezinha? Deixa eu botar aqui. Tá só para ter escrito aqui já. Ó.
Entre lado e perímetro são diretamente proporcionais. Você viu, dobrou, dobrou, triplicou, triplicou. Entre lado e área, ou seja, entre lado e lado embaixo a área, não são diretamente proporcionais. Eles aumentam, né, juntos, mas não na mesma razão. Então vamos seguir, pessoal. Agora, as grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são inversamente proporcionais. Lembra? A diretamente proporcional cresce junto na mesma razão. Agora, as que são inversamente proporcionais, quando o aumento de uma delas, o aumento de uma delas ocasiona a diminuição da outra. Você aumenta uma, a outra diminui. Sempre em razões inversas. Tá? Se uma dobra, a outra cai para metade. Se eu triplicar, a outra cai para 1/3. Se eu quadruplicar, a outra vai cair para 1/4. Tá certo? É sempre assim. Uma aumenta, a outra cai na medida inversa. Observa aqui o exemplo agora, para não ficar mais estranho. Número de operários e tempo da obra. Imagina que eu tenho um operário numa obra, um construtor. Só tem um construtor lá, um pedreiro. Ele está fazendo determinada obra. Aí ele leva 10 dias para fazer uma obra lá, um quarto. Vai levar 10 dias para fazer um quarto. Se eu tiver 2 desse pedreiro, vai ficar 5 dias. vai cair para metade. Olha só que interessante. Eu aumento uma das grandezas, a outra cai para metade. Não faz sentido nenhum. Eu sei que esse quarto aí um pedreiro faz em 10 dias. Vou botar 2 pedreiros. Agora vai dar 20 dias a obra. Tem alguma lógica isso? Eu tenho mais gente trabalhando, vai ter mais tempo para terminar? Sentido nenhum. Tem que dar menos tempo. E assim, vamos considerar a situação ideal, tá? Claro que na prática você pode dobrar a quantidade, mas o outro pedreiro é mais lerdinho, né? Faz coisa mais devagar, não vai dar certinho os 5 dias, que é a metade. Mas vamos tentar pensar numa situação ideal. Os pedreiros são iguaizinhos. Tem um trabalhando, vai levar 10 dias. Se eu botar 2 trabalhando na mesma proporção, os caras são fortes igualmente, são ágeis igualmente, inteligentes igualmente, aquilo ali vai cair para metade. Beleza? Tranquilo? Então a gente já percebe que número de operários e o tempo da obra são o quê? Inversamente o quê? Proporcionais. Quando um deles aumenta, o outro diminui. Tá certo? Velocidade e tempo da viagem. Vamos lá. Vou daqui para Cabo Frio, para o centro, né, de Cabo Frio. Vamos dizer que eu vou usar a velocidade de 100 km por hora. Não dá para ficar 100 km por hora o tempo todo, né? Tem quebra-mola, tem parte urbana, assim, mas suponhamos que seja uma reta. Não, São Pedro da Aldeia, que dá para ir retão. Vamos lá, Oi? Vamos usar a situação, é mais tranquilo que imaginar para Cabo Frio. São Pedro da Aldeia, pega uma reta. A gente leva cerca de 25 minutos para chegar lá. Vamos dizer que eu vou chutar aqui. Eu vou manter 80 km por hora. 80 km por hora daqui para São Pedro. Levo 25 minutos. Se porventura, eu vou só passeando olhando a paisagem, vou em 40 km por hora, eu vou levar quanto tempo para chegar lá? Meia hora. Meia hora não. Olha só, vamos fazer de novo. Eu vou para São Pedro, uma única reta. Eu levo 25 minutos. Levo 25 minutos para chegar em São Pedro. Nesses 25 minutos eu estou andando a 80 km por hora, minha velocidade. A velocidade está lá no ponteiro do carro. O ponteiro foi a 80 km. Vou até lá em 80 km por hora. Levei 25 minutos. Agora eu vou reduzir essa velocidade para metade. Vou fazer a mesma viagem, só que eu vou reduzir para metade. Vou fazer em 40 km por hora. Minha velocidade é a metade da outra. 40 km. Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? 50 minutos. Alcançou? Raciocinou? Eu reduzi a velocidade para metade, eu vou demorar mais para chegar. Certo? Se antes era 25, se o tempo era 25 foi para metade, o tempo vai ser maior, vai dobrar.
eu fazia 80 km por hora, levei 25 minutos. Agora que eu estou a 40 km por hora, ou seja, estou na metade, estou devagarinho, passeando lá, velocidade de trânsito urbano, né, dentro das ruas. 40. Os 25 não vai ser mais 25, vai ser 50, eu vou demorar mais. Tá certo? Então, as medidas de velocidade e tempo de viagem, elas são inversamente proporcionais. Se eu diminuir a velocidade, o tempo aumenta. Se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui. Vamos exercitar de novo a mente. A mesma viagem para São Pedro da Aldeia, que em 80 km por hora dura 25 minutos. Eu quero chegar... Não, vou fazer de outra forma aqui. Se eu aumentar a minha velocidade para 160 km por hora, vou varadão, 160 km por hora, a viagem vai para quanto tempo? Repete de novo. Ó, o normal, 80 km por hora, eu levo 25 minutos. Só que agora eu vou dobrar a velocidade. De 80 km por hora, eu vou para 160 km por hora. A velocidade vai dar, o tempo de viagem vai virar o quê? 10 minutos. 10? Não, quase. 15. Quase. 20. Não, para baixo. Metade de 25. Metade de 25. Eu dobrei a velocidade, o tempo vai cair para metade. Não era 25? Qual a metade de 25? Ih, rapaz, fica difícil fazer de cabeça. Assim, caraca, 25 não é par, né? O que eu faço agora? Divide o 24 e bota mais meio. 12 e meio. Né? 12 seria metade de 24. Quando tem mais um, você quebra no meio. Tá? Então, se eu dobrar a velocidade para 160 km por hora, a velocidade, o tempo vai cair para metade e vai ficar 12 minutos. Imagina, cara, rapidão, daqui para São Pedro, 12 minutos e meio, não tem tal, 160 km. Vai tomar multa no caminho, com certeza, né? Tem os radares aí de 100 km, mas dá para fazer. Tá certo? Não façam isso, tá? Foi só um exemplo aqui para a gente entender o que são grandezas inversamente proporcionais. Então, observe, se eu aumento o número de operários, o tempo da obra vai cair, não vai aumentar junto. Se eu diminuir, eu estou cheio de operário lá, estou com 20 operários, vai levar um certo tempo. Demiti um monte de operários, mandei todo mundo embora, todo mundo demitido, ficou com a metade. O tempo da obra vai dobrar, tá certo? Tem menos gente trabalhando, vai dobrar o tempo da obra. Mesma coisa a velocidade. A gente usou os dois exemplos. Se eu diminuir a velocidade, usei exemplo de metade para ficar fácil a conta. Reduzir a metade, o tempo da viagem vai ser o dobro. Se eu dobrar a velocidade, o tempo da viagem vai ser a metade. Tá certo? Isso são o quê? Grandezas? Inversamente proporcionais, tá? Um aumenta, o outro diminui, ou uma diminui, a outra aumenta. Pronto, já sabemos coisa pra caraca, mano. Aí agora a gente entra na regra de 3. Observa aqui. Nós podemos calcular uma dessas grandezas em função das demais. Às vezes eu quero calcular uma, mas eu tenho as outras ali, uma comparação, uma razão entre as outras, eu consigo encontrar. Uma regra de 3 simples é quando eu tenho duas grandezas, como a gente viu ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Número de operários com o tempo da obra, velocidade e tempo da viagem. Na diretamente proporcional, eu tinha o lado e o perímetro, tá? Eu tenho aqui a massa e o preço, né? Isso vai ser proporcional. Eu tenho o número de máquinas de peças. Sempre duas grandezas, tá vendo? Quando tiver duas grandezas só, eu tenho o chamado simples, tá? Regra de 3 simples, quando eu tenho duas grandezas. Só que pode acontecer, presta atenção pessoal, de não ser somente duas grandezas. Às vezes eu posso ter mais de 2, 3, 4 grandezas para analisar ao mesmo tempo. Aí a gente chama isso de regra de 3 compostas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui pessoal, olha para esse caso aqui. Eu só trabalhei número de operários e tempo da obra. São inversamente proporcionais, certo? Só que eu posso acrescentar mais uma grandeza aí. Jornada de trabalho, por exemplo. Se eu tenho, por exemplo, os trabalhadores trabalham 8 horas por dia, pensa bem,
Os trabalhadores trabalham 8 horas por dia. O tempo da obra vai ser 1. Se eu boto os mesmos operários para trabalhar 4 horas por dia, menos tempo, metade do tempo de trabalho, a obra vai demorar mais, tá certo? Então, numa mesma, eu posso ter 3 variáveis: o número de operários, o tempo da obra e a carga diária deles de trabalho. Então, a gente já começa a trabalhar com 3 grandezas e a gente vai aprender como fazer isso. É um pouquinho mais complicado do que a simples. A simples, pô, beleza, molezinha. Quando a gente tem mais de uma grandeza, que é o que a gente chama de regra de 3 composta, aí a gente vai ter que trabalhar, ver o que é inverso, o que é diretamente, que às vezes pode acontecer de um ser diretamente com o outro, mas esse aqui é inverso. Aí eu vou ter que inverter a posição, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? A regra de 3, ela pode ser direta, quando as grandezas são diretamente proporcionais, e pode ser inversa, quando elas são inversamente proporcionais, tá? Então a gente pode ela ser simples ou composta, pode ser direta ou inversa. A melhor coisa é a gente tentar fazer isso no exercício. Vê se vocês conseguem resolver essa questãozinha aí, pessoal. Tenta aí. Deixa eu ver a hora aqui, quanto tempo. Vinte minutos. Fez rapidão, assim na cabeça. Pá! Vê se você consegue encontrar. Um achou 20 minutos, não sei nem qual é a pergunta, pessoal. Eu passei aqui. Nem lembro dessa pergunta aqui. Ó, nós já temos aqui uma resposta, 20 minutos. Mais alguma? 20 Também acredito que é 20? Também é 20. Estão chutando não, estão fazendo conta, né? Pensa direitinho. Vamos ver o que essa questão está dizendo. Já que os dois deram a resposta, vamos resolver. Uma pessoa gasta 40 minutos dirigindo. Pensaram? 40 minutos dirigindo. A velocidade dela está dirigindo a 60 km por hora para se deslocar de Unamar até o centro de Cabo Frio. Basicamente o exemplo que a gente deu para São Pedro da Aldeia, né? Em quanto tempo essa pessoa faria esta mesma viagem se a velocidade fosse 80 km por hora? Eu acho que vocês erraram, tá? Eu acho, mas vamos ver aqui. Vamos fazer como é que a gente resolve isso aqui. Eu tenho uma grandeza aqui. Ó, vou botar aqui dessa forma aqui, ó. Em 40 minutos, não, 40 minutos, não parecia que é 40 metros. Em 40 minutos, ela faz em 40 minutos se ela andar a 60 km por hora. Não é isso que o problema está dizendo? Tenta montar essa estruturazinha assim para vocês conseguirem fazer com facilidade. Você faz a relação. 40 minutos andando a 60 km por hora. O problema está dizendo o seguinte, ó. Em quanto tempo, se eu não sei o tempo, vou chamar de quê? X, né? Se eu não sei, chamo de X. Macete básico. Em quanto tempo essa mesma pessoa faria essa viagem se a velocidade fosse 80 km por hora? Conseguiram enxergar a relação que eu montei aqui, ó? 40 minutos, 60 km. Tantos minutos, que eu não sei, 80 km por hora. Eu fiz essa relaçãozinha. O que muitas pessoas podem fazer? O que algumas pessoas podem... qual o risco desse tipo de questão? Você faz uma relação, aí a pessoa vem aqui e multiplica cruzado. Multiplica esse vezes esse vezes esse, como é natural fazer. Só que antes de fazer isso, a gente tem que ver se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Pensa comigo, se eu aumentei a velocidade, vou botar um positivo aqui só para simbolizar, tá? Eu aumentei, o que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir, vocês concordam comigo? Aqui, ó, o tempo vai ficar menor. Então, se eu aumento um, o outro diminui. Se eu diminuísse a velocidade, o que vai acontecer com o tempo?
aumentar. O tempo ia aumentar. Vou andar mais devagarinho, vai demorar mais. Então, isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diversamente proporcional. Diversa não. Inversamente proporcional. Tem diretamente proporcional, quando um aumenta, o outro aumenta, um diminui, o outro diminui. E o inverso, né? O inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui, ou um diminui, o outro aumenta. É o caso aqui. Então, isso aqui, ó, vou até escrever aqui, ó. Inversamente proporcional. Tá? Isso aqui é inversamente proporcional. Então, na hora de eu fazer a multiplicação cruzada, eu tenho que trocar a posição, tá? Para não gerar problema. Então, eu vou botar aqui o 40x, 40 sobre x, vou fazer uma fraçãozinha aqui, ó. 40 está para x, tá bom? Isso não é propriamente uma fração, né? É uma razão. Lembra da leitura que a gente falou na aula passada? A está para B? Então, eu vou botar aqui 40 está para x, assim como... 60 está para 80. É esse que é o problema. Por ser inversamente proporcional, eu tenho que trocar a posição. Eu tenho que botar assim como 80 está para 60. É um cuidado que a gente tem que ter. Eu vou botar aqui, ó, um triangulinho com atenção aqui, ó, para não cometer esse erro. Se forem grandezas proporcionais, você inverte. Tá vendo aqui que está 60 e 80? Aqui eu boto 80 e 60. Beleza? Vou até desenhar uma caveirinha aqui, ó. Caveirinha, porque isso aqui é um perigo. Cara, ó, você vai sair a caveirinha? Vai. Juro para vocês, ó. A caveirinha aqui, ó. O dentinho da caveirinha. Aí aqui tem o crânio da caveirinha. O nariz. Ó, como falei que essa era a caveira? Aí o que eu boto aqui, ó? Oi? Isso aí tá igual um pato. Tá igual um pato? O que é? Caraca. Cheguei o pato aqui não. Ó, caveirinha aqui. Aí aqui eu vou botar aqui, ó. Já tô desenhando pra caraca, né? Ó. Se o Pietro estivesse aqui agora, o desenhista, cara, coisa ridícula. Mas depois ele faz uma caveirinha melhor pra gente. Pessoal, não esqueçam de observar esse detalhe. Se for inversamente proporcional, na hora de fazer a proporcionalidade das razões, a gente tem que inverter a posição. Aí agora eu consigo resolver. Vocês conseguem resolver essa conta aqui? Como é que a gente resolve isso? Faz multiplicação cruzada. Exatamente. Agora eu posso fazer multiplicação cruzada. Eu não posso fazer aqui. Porque se elas são inversamente, vai dar ruim aqui. Então agora eu posso multiplicar. Vou multiplicar aqui, ó, 80 vezes x, só que o x fica do lado de cá. 80 vezes x e do outro lado vai ficar o quê? 4 vezes 6. Não vou botar direto não, fazer a multiplicação mesmo, porque depois dá para simplificar. Não precisa multiplicar direto não, vou botar aqui 40 vezes 60. Conseguiu enxergar? Por que eu faço isso às vezes, pessoal? Às vezes é melhor do que você fazer a conta. Vou perder tempo multiplicando 40 por 60? Não, eu já boto ali. Por quê? Olha só que coisa linda. Eu posso botar do jeito que está ali, ó. X é igual a 40 vezes 60 dividido por 80. E aqui, ao invés de eu fazer conta, eu começo a cortar e simplificar. O que eu posso simplificar ali? Por 2. Não, pensa logo no zero. Tem zero em cima e zero embaixo, eu consigo cortar. Ó. Eu posso eliminar esse zero com esse zero. Lembra da aula passada que eu falei para vocês? Ó? Vou botar esse exemplozinho aqui. Ó. Vou vir para cá em amarelo só para não misturar com a resolução. 60, ó, vou botar o 40 aqui, do jeito que está ali. Aquele 60 é 6 vezes 10, não é? Sim. E o 80 é 8 vezes 10, não é? Sim. Então, se tivesse nesse formato, eu não poderia cortar esse 10 com esse 10? Sim. Significa que aqui eu posso cortar esse 0 com esse 0, porque eles representam exatamente aquele 10 lá. Já eliminei um zero. Se eu tivesse que fazer conta agora, está muito mais fácil, tem menos coisa para fazer. Só que eu ainda posso simplificar mais ainda. O que mais que eu posso simplificar ali? O outro 0. Não, o outro 0 não dá porque não tem mais 0 aqui embaixo. Esquece. Um 0 com um 0. Aquele é um 10 que eu não tenho outro 10 aqui embaixo. Agora eu posso escolher qualquer um desses dois aqui, ó, ou esse, para dividir por 2 junto com esse camarada aqui. Vou fazer melhor? 40 não é múltiplo de 8? Sim. Né? Então eu vou dividir os dois por 8. Ó.
Esse 8 por 8 dá quanto? 5. Que 8 por 8 dá 5, meu filho? 8 por 8. 8 dividido por 8. 1. Tu foi lá em cima, né? 40 dividido por 8. Agora. 40 dividido por 8? Agora sim. Isso aí. 5. O que sobrou para fazer de conta aqui? Somar 5. Somar não. Multiplicar. O 5 vezes 6, né? Sobrou esse 5 aqui e esse 6 somente. Dá quanto? 30. Viu? Você queria fazer essa multiplicação aqui, aí depois dividir. Cara, às vezes quando são números redondinhos, é melhor você manter ele e depois ficar eliminando. A única multiplicação que eu fiz aqui, a única conta que eu fiz foi a 5 vezes 3. O resto foi tudo cortando e simplificando. Beleza. Esse 30 é o quê? 30 está sobre 1? Não, que 30 está sobre 1? A unidade dele. 30. 30 é o quê? 30 minutos. 30 minutos. Exatamente aqui, ó. Eu tinha 40 minutos fazendo 60 km por hora. Agora que eu aumentei para 80 km por hora, o tempo vai ser 30 minutos. Beleza? Qual o problema que vai levar muita gente a errar essa questão? Não prestar atenção que é inversamente proporcional, tá certo? A gente faz a relação bonitinha para fazer a multiplicação cruzada, mas se o caso for de inversamente proporcional, na hora de fazer a proporção, eu inverto a posição ali de um deles. Beleza? Mesma coisa, quando revirem esse vídeo, pausa antes, tenta resolver e depois assiste a solução. Beleza? Oi? Essa palavra, a palavra que você sempre fala, tipo, deixa o like. Pô, esqueci, ó. Deixa um like para fortalecer o canal e marca o sininho. Vamos lá, vamos seguir aí, pessoal. Mais uma questão. Vamos ver se a gente consegue resolver essa daí. Aí a gente começa a complicar a situação. Isso aí é uma regra de 3. Simples ou composta? Composta. Já leram a questão toda? Sim. Só ler a questão para entender. Vai ler? Pode ler em voz alta. Lê em voz alta para a gente escutar. Lê. 32 pedreiros constroem 200 metros de muro. 200 não, 240. 240 metros de muro em 12 dias. Em quantos dias 40 pedreiros construirão 200 metros de muro? Observa, a gente tem 3 grandezas para trabalhar juntos. Ó. Quantidade de pedreiro, tamanho do muro, os metros de muro, e o número de dias, né, que vai levar isso aí. Então a gente tem uma regra de 3 composta. Aí é o que eu falei lá para vocês. Quando tiver composta, a gente vai ter que analisar cada caso, o que eu inverto e o que eu não inverto. Tá certo? Vou resolver essa aqui para a gente tentar já absorver e avançar para as questõezinhas um pouquinho mais complexas, tá? Vamos lá. Eu primeiro vou colocar do jeito que eu botei no anterior, tá? Vou botar em linha reta para enxergar essas grandezas. Eu tenho 32 pedreiros. Vou chamar de P, tá? Acho que P serve. Esse P, lembra que esse P é de pedreiro, beleza? 32 pedreiros. O problema diz que eles constroem 240 metros de muro. Em quanto tempo? 12 dias. 12 dias. Aí, o que o problema está pedindo? Quantos dias? Não é isso? Então o X vai vir aqui. Aqui, tá certo? Olha aqui, ó. O X é aqui, porque eu tenho 12 dias. O que eu quero descobrir é o X. Quantidade de dias. Calma, a gente nem fez ainda. Não chuta não, criança. Ó, 12 dias, eu quero saber a quantidade de dias.
que em quantos dias 40 pedreiros, aí eu boto tem que ser um em cima do outro, ó, 40 pedreiros construirão 200 metros de muro. Conseguiram entender ali o que eu fiz? Só botei um em cima do outro ali, ó, pedreiro com pedreiro, metro com metro, dia com dia. Na verdade, um dos dias a gente não sabe, eu chamei de X. Tá certo? O que a gente consegue perceber aqui? Eu vou ter que trabalhar com essa aqui como principal, que é onde está o X. Então, eu vou colocar aqui, ó. 12x. 12 está para x. Assim como, presta atenção, eu boto 12 está para x, que é uma razão. Assim como, aí eu vou trabalhar com os outros. Só que a gente tem que tomar cuidado com os outros, que um deles pode ser diretamente proporcional e o outro pode ser inversamente proporcional. Vamos ver o primeiro? Quantidade, vou botar aqui o dia aqui, tá? Só para a gente lembrar que aqui está os dias. Vamos olhar aqui, ó. Vou botar em amarelo para ficar bem didático. Vamos analisar os pedreiros se são inversamente ou diretamente proporcionais. Eu tenho 12 dias de trabalho, quero saber a outra quantidade de dias. Se eu aumentar o número de pedreiros, o tempo vai aumentar ou vai diminuir? Vai o que, Aninha? Ó, eu tenho uma quantidade de pedreiro aqui. Ó. Desculpa, eu tenho a quantidade de dias de trabalho para fazer a obra. Se eu aumentar a quantidade de pedreiros, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, vai ter mais gente trabalhando. Então, se eu aumento o número de pedreiros, eu diminuo a quantidade de tempo, quantidade de dias. Então, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente. Opa! Não, inversamente. Inverso. Eu aumento uma, diminui a outra. Então, é inverso. Então, na hora de eu colocar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu boto ao contrário. Tá certo? Elas são inversamente proporcionais. Então, eu não posso... Essa aqui eu trago do jeito que ela é. A outra, que é inversa, eu boto ao contrário. Vamos lá. Vou botar aqui, ó, 40 pedreiros, 32 pedreiros. Ai, caraca, errou aqui. 32 pedreiros. Tranquilo até aí? Só que eu tenho mais uma grandeza, que eu vou ver ainda se ela é direta ou inversa. Eu vou multiplicar aqui. Todas as outras grandezas elas serão multiplicadas aqui, tá? Para a gente resolver uma regra de 3 composta, eu tenho que botar todas elas aqui. A diferença é a posição. Se ela for diretamente proporcional a essa, eu boto ela do mesmo jeito que está aqui. Se ela for inversa, eu troco, né, a de cima com a de baixo. Essa aqui a gente já resolveu aqui, que era para inverter, porque elas são inversamente proporcionais. Agora vamos analisar essa aqui. Vou até botar de outra cor para ficar bem didático. Vocês sabem que eu sou um professor muito didático. Depois fico bagunçando, mas pelo menos eu tento ser didático. Vamos analisar aqui. Quantidade de metros, quantidade de obras. Vamos pensar aqui em quantidade de dias. Eu levo 12 dias para fazer um muro. Se eu aumentar o tamanho do muro, o que acontece com os dias? Diminui? Não, se aumenta. Só pensa não pensa na quantidade de pedreiro, mas não. Analisar só esses dois aqui, ó. Eu tenho uma quantidade de dias de trabalho para fazer lá uma obra. Se eu aumentar a quantidade de muro, aumenta a quantidade de dias, né? A quantidade de pedreiro é a mesma, esquece aqui agora, só isso aqui com isso. Se eu tenho uma obra para fazer e essa obra eu aumento, a quantidade de dias aumenta. Se eu diminuir o tamanho da obra, a quantidade de dias vai ser menor. Então, se eu aumento um, o outro aumenta também. Se eu diminuo um, eu diminuo o outro também. Oi? Diretamente proporcional. Conseguiu entender, Ana? Distrai não. Se a gente aumenta a quantidade de muro, a quantidade de dias aumenta também. Se eu diminuo a quantidade de muro, a quantidade de dias diminui também.
Então, a gente tem, entre esses aqui, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Então, o que eu vou fazer? Boto nessa posição ou inverto? Nessa posição. Boto nessa posição, exatamente. Então, eu vou botar do jeitinho que está ali, ó. 240 metros, 200 metros. Pronto, acabou. Já eu fiz todas as grandezas aqui. Agora eu só tenho que fazer conta, tá? Então, vamos fazer a continha aqui. A conta eu vou fazer tudo no branco mesmo. Primeira coisa que eu posso fazer, pessoal, eu estou buscando o dia, a quantidade de dias, não é? O x não representa a quantidade de dias para essa situação aqui e essa situação aqui. Então, o D vai ficar sozinho, porque não tem D aqui ainda. Eu quero saber a quantidade ainda, então não botei unidade aqui. Só que as outras unidades eu posso cortar tudo. Não sei se acho que eu falei na aula passada para vocês, a gente vai aprender isso em física. Quando você tem uma unidade em cima e uma unidade embaixo, você elimina ela como se fosse um número. Eu vou tirar esse P daqui, vou tirar até para eles não sobrarem. Vou tirar esse M com esse M aqui. Vamos simplificar mais? Vamos simplificar mais. Ó, vou tirar esse zero com esse zero. Tá bom? O que eu posso fazer mais? Esse 40 com 32 eu já vou fazer direto. Eu sei que os dois são múltiplos de 8. Já vou fazer direto por 8. 32 por 8 dá quanto? Dá... Vamos lá, 6. Forçar a tabuada. 6 coisa nenhuma. 4. 4. 32 por 8 dá 4. E 40 por 8? Dá 5. Então eu fiquei com um 5 lá e um 4 aqui. Beleza, já adiantei minha vida. 24 e 200. Desculpa, ficou 24 e 20. Dá por 4. Dá por 4, beleza. Quanto que dá aqui? 6 e 5. 24 por 4 dá 6. 20 por 4 dá 5. Olha só que interessante, apareceu um outro 5 aqui que eu já tenho ali em cima também, ó. Esse 5 com esse 5 eu posso eliminar eles também, ó. Vou tirar aqui, ó. Tchum, tchum. Sobrou 6 e 4. Posso simplificar? Sim. Posso. Vou até botar uma outra cor para não confundir ainda. Vou botar um azul aqui, cara. Vou simplificar aqui por 2, tá? Esse 6 vai virar 3. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Exatamente. Agora vamos dar continuidade. O que eu tenho que fazer aqui? O x tem que estar de um lado e os números do outro. Certo? O x está aqui dividindo. Vou fazer o que com ele? Eu vou jogar ele para cá multiplicando. Ele vai vir aqui para cima. Vou deixar o 12D aqui, ó. Tem formas mais rápidas de resolver isso aqui, tá? Eu estou tentando deixar bem claro para vocês o que está acontecendo. O 12 dias eu vou deixar aqui. É igual. Vou pegar esse x e jogar para cá. Quem é que está aqui em cima? 5 e 3. Oi? Não, 5 já foi cortado. Nenhum. Nenhum? O azulzinho tá dando para ver aí não? Ah, o 3. Ó, o 3. Tem um 3 aqui, ó. Peraí, deixa eu apagar aqui só para eu ganhar um espaço, que eu vou precisar de um outro número vindo para cá. Vou apagar aqui. Vou botar só um pouquinho mais para cá, tá? Vou botar aqui, ó. 12D é igual. Eu vou jogar o x, só ficou o 3 lá em cima, não ficou? Sim. Ele vai multiplicar o x que eu mandei para lá. Certo? O x estava aqui embaixo, ó, dividindo e foi para lá multiplicando. E embaixo do lado de cá ficou o quê? 2. O 2 aqui, esse 2 ficou aqui. Se ele está dividindo aqui, ele vem para cá multiplicando, certo? Então eu vou botar ele aqui multiplicando por 12D. Pode ser na frente, não faz diferença nenhuma não, tá? Veio para cá. Beleza? Tranquilinho até aí? O que eu posso fazer? Eu já posso até isolar o x direto. Eu não tenho que saber o valor de x? Eu sei que aqui está confundindo um pouquinho a cabeça de vocês que o x está do lado de lá. Não muda nada na conta, só mudar, jogar um para o lado e para o outro, mas eu quero fazer assim para vocês conseguirem também ter essa visão geométrica das coisas, tá? Próximo mudar de posição, você vê que não mudou nada. Esse 3 aqui, ele está multiplicando, não está? Sim. Ele vai para lá como? Multiplicando. Não, ele está multiplicando, ele vai para o lado de cá dividindo. Ele vai para baixo.
Então vamos botar aqui, vou repetir, ó, 2 vezes 12, já poderia ter multiplicado isso aqui, tá? Só que eu não quero, porque eu quero ficar só simplificando, porque eu acho mais fácil do que fazer conta. 2 vezes 12D, o x vai ficar aqui e o 3 veio para cá dividindo. Conseguiu entender esse 3 de onde que veio? Ó? Ele está multiplicando do lado de cá, se eu jogar ele para o lado de lá do igual, ó, ele tem que ficar embaixo desse cara aqui, ó. É o que está aqui, ó. Agora sim, posso simplificar de novo. O que eu posso simplificar aí? O quê? O que eu posso simplificar aqui, nessa parte aqui? Só o 12. Com quem? Com 3. Exatamente. Os dois dá para dividir por 3, certo? Sim. 12 por 3 dá quanto? 9, não. 4. 9, 4. E 3 por 3? 3 dividido por 3? 1. Ó, tenho 3 bananas, 3 pessoas. Vai dar quantas bananas para cada pessoa? 1. Então eu simplifiquei. O 12 virou 4, né? Dividiu por 3. E o 3 dividiu por 3 também deu 1. Então o que eu tenho aqui, pessoal? Vou puxar uma setinha para cá, tá? Quem que ficou em cima? Embaixo ficou 1. Embaixo ficou esse 1zinho aqui que eu não vou fazer nada com ele. Fração com 1 embaixo, não precisa nem repetir. Quem que ficou lá em cima? 2 e o 3. Não. 4. 2 e 4. Quanto que é 2 vezes 4? 8. 8. Lembra, a unidade, eu mostrei para vocês que eu eliminei as outras, o D não teve como eliminar. Então isso significa que é 8 dias é igual a X. Tá certo? O que o problema está pedindo? Em quantos dias, eu tendo 40 pedreiros, serão construídos 200 metros de muro? Essa obra duraria 8 dias. Belezinha? Tranquilo? Só deixei naturalmente fluir essa questão de lado ali, para vocês desconfundirem um pouco, se acostumarem com isso. Às vezes você está fazendo o resultado, o X passou para o outro lado, segue normalmente. Isso aqui significa que X é igual a 8 dias. Isso aqui também é a mesma coisa de X é igual a 8 dias, que é o formato que a gente está acostumado a ver. Não se preocupem, a resposta vai ser a mesma. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então é isso. Vamos partir para a próxima. E agora essa aí? Será que a gente consegue resolver? Essa aí é bem tranquila. Quer tentar fazer não? Na mãozinha? Bem tranquila essa aí. Nenhum mistério não. Nada? Pessoal, refaçam essas questões, tá? Vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui, ó. O que a gente faz? Mostra a relação que tem entre as grandezas, ó. 6 metros de um certo tecido custam 74, olha aqui, ó. 6 metros. De cima o branco ficou roxo para quem olha daqui de baixo.
Ó, 6 metros do tecido custa quanto? R$74. Certo? Até aí, beleza? Só fiz a relação. 6 metros custa 74. Qual é o preço? Está perguntando o preço. Onde é que eu vou botar o X, então? Embaixo de 74. Qual é o preço de 27 metros desse mesmo tecido? Fizemos a relação? Perfeitinho. Só que eu tenho que analisar agora se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos lá. Se eu tenho uma quantidade de metros, custa um determinado valor. Se aumentar, vai aumentar mais. Então, Isso aí, exatamente. Se eu aumentar a quantidade de metros, o valor também aumenta. Então, é diretamente ou inversamente? Diretamente. Se eu diminuir a quantidade de metros, vou comprar menos pano, vai ficar o quê? Vai ficar mais barato, vai diminuir também. Está mostrando para a gente claramente que são grandezas diretamente proporcional. Então, mais uma vez, diretamente é o quê? Eu aumento uma, a outra aumenta. Se eu diminuo uma, a outra diminui. Então, eu vou botar do jeitinho que está ali para fazer as razões. Certo? Não vou inverter ninguém. Olha só, vou fazer uma fraçãozinha aqui, ó. 6 metros está para 27 metros, assim como, não inverto coisa nenhuma, assim como R$74 está para X. Eu estou usando as unidades, pessoal, justamente para vocês já terem uma visão da física quando a gente chegar em física, tá? A gente vai ver esse lance de cortar a unidade para ver qual unidade que sobra. Logo de cara aqui, vocês vão ver qual unidade vai sobrar aí. 6. Não, unidade, não é valor não. Unidade do valor. Aqui, ó. Isso aqui é a unidade de metro, tá? Vou cortar essa com essa. Vai sobrar essa unidade aqui, que é o de real, que vai ser a resposta de X, que vai ter esse R cifrão aí, tá? Então, eu botei ali, são grandezas diretamente proporcional. Agora, o que eu faço? Multiplico o cruzado. Vou facilitar a minha vida para o X ficar do lado esquerdo. Vou começar com esse produto aqui, tá? 6. Já vou até cortar aqui, tá? Já vou cortar aqui direto. Simplificar logo com isso. Posso até simplificar antes, pessoal. Antes de fazer a conta, vamos também ter uma... facilitar mais ainda a nossa vida. 6 por 27, eu não consigo simplificar? Sim. Não consigo? Por quanto? Por 9. Por quanto? 9? Dá para dividir 6 por 9? Não. Por 3, né? Isso aí. Ó, vou simplificar o 6 por 3 e esse aqui por 3. 6 por 3 dá quanto? 6 por 3. 6 dividido por 3. 2. Hã? 6 por 3? 2. 2, isso aí. Ó, vai virar 2 aqui. E 27 por 3? 9. 9. Tá bom, estabuado, hein? Isso aí. Pronto, já facilitei minha vida. Não preciso ficar fazendo um monte de produto aqui agora que eu vou seguir. Poderia ter feito, tá? Se eu não simplificasse, no final das contas eu ia simplificar no final. Mas se você já der de cara com uma fraçãozinha que dá para simplificar, você simplifica. Problema nenhum. Até ajuda as contas. Agora eu vou multiplicar quem por X? 9. Não. Que vezes X? O 9 está aqui embaixo. O 2. Isso, ó. Vou pegar esse 2 aqui e multiplicar pelo X. Então vai ficar 2x é igual a quanto? Igual a 2. Não, agora eu faço esse produto aqui, ó. Dá quanto? Não dá o resultado ainda não, só me fala o que eu tenho que multiplicar. 9 vezes 9 vezes R$74. Certo? O que eu posso fazer aqui? Ó? Já vou jogar o 2 para lá, tá? Para facilitar a minha vida mais ainda. Ó. O X eu vou deixar isolado, o 2 está multiplicando aquilo, tá? Ele vai para lá dividindo. Então, eu vou ficar aqui com 9 vezes R$74. Ah, Glau, quando ficar escrevendo real, poderia usar só os números? Pode, mas aí você só vai ter que lembrar de botar real na resposta final, tá? Mas eu já estou mostrando para vocês as unidades ficando e sendo eliminadas. Aí eu já estou com uma visão lá na frente, tá?
Então eu tenho aqui, ó, joguei o 2 para baixo, né? Vai ficar aqui, ó. Posso simplificar alguma coisa aqui? Só 74. 74 com quem? Com 2. Com 2. Quanto que vai dar isso? 74, aqui ó, 70, cadê a continha aqui? Vou botar de outra cor só para não confundir com a resolução. Se não conseguir fazer isso de cabeça, você faz no cantinho aqui, ó, 74 dividido por 2. Né? Porque eu vou simplificar esse aqui, 2 por 2 dá quanto? 2 por 2 dá quanto? Não, 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 é 1. 1, aqui vai virar 1, agora eu vou cortar esse aqui e vou dividir por 2 também. É isso que eu estou fazendo a conta aqui em cima, 74 dividido por 2, ó. 7 dividido por 2 dá 3. 3, isso, cara, falhou aqui, peraí. 3 vezes 2 dá 6 para 7, 1, abaixo 4, 4 dividido por 2, 7, perfeito. 7 vezes 2, 14, 14 nada. Então aqui vai virar 37. Qual vai ser a minha resposta final? 37 reais. Coisa nenhuma, você está esquecendo desse 9 aqui, né, cidadão? Você tem que multiplicar o 9 vezes 37. Observa, esse lance de a gente ficar eliminando, cortando e simplificando ajuda a gente no final. A única continha mesmo que a gente vai ter que fazer aqui no final das contas é o 9 vezes 37. Até o 74 dividido por 2 eu fiz ali por causa de alguém não saber de cabeça, mas dava para ter feito de cabeça aqui 74 por 2. Então a gente vai multiplicar agora 9 vezes 37. Vou botar aqui no cantinho da emoção aqui, tá? Vou fazer do lado de cá. 9 vezes 37, certo? Continha de vezes agora. 9 vezes 7 dá quanto? Tabuada agora. Estou descansado. Agora dentro da calculadora. Vamos rapidinho, pessoal, que tem que resolver a outra. Ó. 63, tá? 63. 9 vezes 3 dá quanto? Tabuada também. Liga a maquininha. 27. Quanto? 27. 27 com 6 vai dar quanto? 33. 33, isso aí. 33. Caraca, 333 reais. Ó, resposta, 333 reais. O que esse problema está dizendo? Eu tenho 6 metros, foram 74. Nenhum espanto para ter aumentado tanto. Olha, antes eram só 6 metros, agora são 27 metros. Aumentou bastante. Tá certo? Aumentou proporcionalmente. Se antes 6 metros eu gastei 74, agora 27 metros eu vou gastar 333 reais. Belezinha? Tranquilo? Mesma coisa, ó. Pausa antes, né? Faz, né? Depois. Eu tinha que ter avisado antes de começar a resolver, né? Vai. Vamos para a próxima. Essa aqui eu vou falar, ó. Pausa o vídeo aí, certo? E só volto depois de resolver, beleza? Aí, pessoal, vai, resolve aí. Essa aqui, pessoal, é a mais complicadinha, tá? Que eu julgo é de fechar a aula. Concurso da onde? EPICAR. EPICAR. O que é EPICAR? Escola Preparatória de Cadete para o Ar. Cadete do ar, né? Para o ar, não. Espero muito que alguns de vocês consigam passar nessa prova. A dificuldade de EPICAR é que depois que vai para a AFA, tem um nível de reprovação muito grande na AFA, na prova de aviação, de pilotar o avião. A pessoa não consegue pousar, então tem muita reprovação lá. Mas, beleza, fez a EPICAR, tem que fazer ensino médio mesmo. Se for reprovado na AFA, não tem problema nenhum. Depois você faz outro concurso, vai passar numa boa. Fica com medo dessas reprovações, não. Professor, uma pergunta aqui aleatória. Qual é a cor que está escrito Ordem e Progresso na nossa bandeira do Brasil? É verde escuro. Do nada isso cai na prova. Eu já vi isso cair em negócio de show do milhão. O PQD, amigo do meu padrasto, ele falou. Aí ele falou que ele foi reprovado 3 vezes. Na última, ele só errou por causa dessa questão. Só foi reprovado por causa disso. Tem gente que pensa que é preto, né? Tem gente que pensa que é preto, tem gente que pensa que é branco. Eu mesmo falei que era branco. Não, branco é a faixa, né? Não é a letra. A letra é verde escuro. Mas parece mais questão psicotécnica do que questão de conhecimento. Vamos lá, pessoal. Questãozinha. Tenta ler, tenta entender o problema, pelo menos. Sei que vai dar trabalho, mas lê. Tá? Não fique preguiça de ler, não. Já falei pra vocês. Leiam. Até eu vou ler, que eu não lembro.
Eu irei na... Vai chutar, né, camarada? Não fez conta nenhuma. Já quer chutar a resposta. Esquece isso. É melhor nem fazer, cara. Você não consegue nem eliminar ali por absurdo, né? Que eu ensinei pra vocês. Vê a opção que é absurda, já elimina para poder já ter um chute mais certeiro. Não dá para eliminar aí. Tudo igualzinho, são dias da semana. É o tipo de questão que a gente tem que resolver. Preciso que você... Mas segunda-feira foi um dia que iniciou a obra. Então já elimina B. Terça-feira. Porque... Cara, mas não tem outras segundas-feiras vindo pela frente? É porque ele não tá falando de... Não foi no outro dia da semana? Cara, mas teve vários dias, cara. Só os 40% levou 10 dias. Tem mais o restante quando os caras foram mandados embora. Então tem dia pra caraca rolando aí, cara. Aqui, a primeira parte levou 10 dias. Depois, ó, no final do 10º dia, mandou embora 4 e os caras começaram a trabalhar de novo. 6 horas por dia. Então teve mais um montão de dias. Pô, pode ter tido várias segundas-feiras aí pela frente, pode ser segunda. Não sei se é, a gente vai resolver. Mas pode ser qualquer dia da semana. Quarta-feira? Mas como é que é a tua matemática aí? O que tu fez? Ele ali eliminou assim. Eu não sei nem explicar. Não sabe explicar, mas pá, chegou a quarta-feira. Misericórdia. Eu não sei explicar. Se você fiz uma matemática aleatória aí, ó. Matemática aleatória. Cara, isso tem que cair na prova, né, Eu cara? não. No edital, tem lá razão em proporção, triângulo retângulo, não sei o quê. Matemática aleatória. Vai cair no concurso. Aí você pega uma questão qualquer, você mete uma matemática aleatória, pum, chega na resposta. Pior que pelo que eu me lembro do gabarito, acho que tá certo, sabia? Só tem uma surpresa, cara. Como é que a matemática aleatória chegou naquilo ali? Mas vamos lá, pessoal. Vamos tentar resolver isso. A matemática aleatória tinha que aparecer na prova da explicar. Sim. Agora, com essa técnica, pode aparecer qualquer questão, até de biologia, cara. Questão de biologia. Vou aplicar uma matemática aleatória aqui e vou chegar na conclusão. Mas vamos lá, pessoal, vamos tentar resolver. Questão da EPICAR. O que eu peço a vocês que tenham como consciência? Esse é o nível de concurso que vocês, esse é o nível de questão que vocês vão se deparar, tanto no Colégio Naval quanto na EPICAR, né? Principalmente a galera menor, que tem idade ainda para fazer. Vocês têm aí esse ano, tem ainda o ano que vem, alguns têm até o outro para se preparar. Vocês têm que chegar no nível de resolver essa questão sabendo o que vocês fizeram, não com matemática aleatória, que isso vai dar ruim para vocês. Mas consciente do que vocês estão fazendo, entendendo qual é o problema e chegando a uma solução, tá? Então peço que vocês prestem atenção para a gente resolver. Isso aqui é uma regra de 3, simples ou composta? Composta. Tem várias variáveis, você tem a quantidade de operários, você tem o tanto da obra, que foi executada, deu o exemplo aí dos 40%, tem a quantidade de dias, tem o número de horas trabalhadas por dia, variável pra caraca. O que a gente vai fazer? Botar em linha, depois ver o que é direto e inversamente, depois multiplicar todo mundo. Não tem tanta dificuldade quanto o problema parece. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem que ler pra caramba, fazer um monte de conta, mas o raciocínio não é difícil. O raciocínio é o quê? Eu ver o que é direto, botar em linha reta todo mundo, depois ver o que é direto e o que é inverso, e depois sair multiplicando a galera toda, tá certo? Vamos fazer? Claro, vai dar um trabalhinho depois para a gente verificar em qual dia da semana que aquela quantidade de dias caiu. Então vamos por parte, pessoal. Vou até escrever, como tem muito texto em branco, para eu ficar muito didático, eu vou botar a resolução em amarelo, tá? Fala. Agora eu vou conseguir explicar a matemática aleatória. Vai conseguir? Eu estou contando segunda-feira, contei 10 dias, aí deu que um caiu, mais 4 mais 4. Misericórdia. Ó, Acho que isso é exatamente do que ela aprendeu. vai ser aleatório também os teus acertos na prova. Com certeza. Porque pensa bem, é o que eu estava tentando explicar para ele. Você só fez 10 dias, só que a obra não acaba em 10 dias não. Ó. No final do 10º dia, que foram esses 10 dias, esses operários foram embora, aí no dia seguinte os operários restantes retomaram o trabalho. Continuaram trabalhando por 6 horas. Tá certo? Então a gente tem que botar todas essas questões aqui em pauta para a gente descobrir. Não foi só 10 dias como a tua matemática aleatória levou, não. Vamos ler o problema para a gente tentar entender. Vou ler aqui que eu não li com vocês o texto todo.
Para a reforma do ginásio de esporte da EPK foram contratados 24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de abril de 2010, segunda-feira, e executaram 40% do trabalho em 10 dias. Tá? Menos da metade do trabalho eles fizeram em 10 dias, 50% seria metade. Trabalhando a carga horária diária, 7 horas por dia. Cada dia eles trabalhavam por 7 horas, depois iam para casa descansar. No final do 10º dia, foi mandado embora 4 operários. 4 operários foram dispensados. No dia seguinte ao 10º dia, tá? No dia seguinte, os operários restantes, ou seja, aqueles que não foram mandados embora, retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por dia. A carga horária diminuiu um pouquinho, era 7, virou 6. E concluíram a reforma. Esse concluíram a reforma, eu estava com 40% feito. O que faltava para concluir? 80. 40 mais 80? 60. 60. 40 mais 60 dá 100. Então, na hora dessa segunda parte de trabalho, eu tenho que lembrar de botar 60%, que é o que estava faltando para concluir. Onde é que eu parei? Nem sei. Trabalhando 6 horas por dia, e concluíram a reforma. Sabendo-se que o trabalho foi executado nos 2 momentos, ou seja, os 10 primeiros dias, depois o restante, nesses 2 momentos, sem folga, ou seja, não pararam nem sábado, nem domingo, nem feriado, foram diretão, sem folga em nenhum dia, o dia da semana correspondente ao último dia do término de todo o trabalho resumindo, a gente tem que ver a quantidade de dias que levou no total, que não foi só 10, porque eles continuaram trabalhando. Quando eu encontrar o último dia, eu vou ver em qual dia da semana que caiu. Galera, questãozinha que hoje pode dar um susto, mas que a gente consegue resolver. Vamos pensar aqui direitinho. Didaticamente aqui com a cor amarela. Vamos botar em linha reta todas as variáveis que a gente tem? Reforma do ginásio, EPK, 24 operários. Vou botar aqui. 24, vou chamar OP aqui, tá? Só vamos escrever operários. 24 operários 40%. iniciaram a reforma no dia 19, na segunda-feira. Não vou usar aquela, não é uma variável ainda, né? Eu vou ter que descobrir ela lá no final. Eu quero saber a quantidade de dias total. Então aquele 19 de abril só vai me ajudar como referência lá no final. Não vejo nenhuma situação que eu possa colocar aqui como uma variável para encontrar o outro dia. Talvez até tenha, mas eu estou visualizando a contagem de dias e depois eu ver qual é o dia da semana. Então não vou usar aquele 19 agora, nem aquela segunda-feira. Executaram quanto? 40%. 40% da obra. 40% da obra em 10 dias. Mais uma variável aqui, ó. Levou 10 dias para fazer isso. 7 horas. Trabalhando mais uma variável, perfeito. Aí eu tenho que botar direitinho aqui, tá? 7 horas por dia. Beleza? A gente tem uma razão ali entre hora e dia. No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. Se 4 operários foram dispensados, quantos operários ficaram? 20. Então o outro circuito de trabalho, que vai começar depois do 10º dia, eu vou ter 20 operários. Concorda comigo? Sim. Quanto que esses 20 operários executaram da obra? 60%. CC, muito bem lembrado. Eu falei para vocês lá, ó. Eles vão ter, porque eles vão concluir, não vão? Sim. Se eles vão concluir, eles vão fazer 60% da obra, que é o que está faltando para concluir. Quantos dias que eles trabalharam? 10. Começaram a chutar. Não tem problema, não fala, é o que eu quero descobrir. Não fala. 10 dias foram os primeiros, os 24. Agora com esses 20, eu não sei quantos dias levou, é o que eu quero descobrir. Então eu vou chamar de quê? X. De X. Mas o problema fala quantas horas por dia? 6 horas por dia. Essa aqui é a nossa, né? Não sei nem como é que eu chamo essa distribuição aí das grandezas, tá? Inventei agora, eu botei a distribuição das grandezas. Agora o que eu tenho que fazer, pessoal? A base, vou botar aqui só para ficar bem didático, ó. Essa aqui é a minha base, onde está o valor de X, tá? Vou até colocar aqui, ó, 10 dias está para X, assim como, aí eu vou pegar essa galerinha aqui e colocar aqui no produto,
Lembrando que eu tenho que ver o que é direto e o que é inverso. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aqui, ó. O primeiro, número de operários. Lembra? Eu tenho 10 dias de trabalho com 24 operários. Se eu diminuir o número de operários, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Diminuir? Vai diminuir? Eu tenho menos operários, agora vai... Não, O tempo vai ser mais rápido? Não. Não, ó. Se eu diminuo a quantidade de operários, a obra, o número de dias aumenta, vai demorar mais para terminar. Então, inverso. Se eu aumentar, só para a gente fixar bem a ideia, se eu aumentar o número de operários, o que acontece com a quantidade de dias? Diminui. Então, esse camarada aqui é inversamente proporcional a isso. Então, eu não boto desse jeito, eu boto ao contrário. Vou botar aqui 20 operários, 20, desculpa, OP, sobre 24 OP. Beleza? Inverti aqui porque ele é inversamente proporcional a esse. Tranquilo até aí? Vamos analisar aqui a porcentagem. Eu tenho aqui 40% da obra sendo executada em 10 dias. Se eu aumentar a quantidade de conclusão da obra, aumenta os dias ou diminui os dias? Esquece o número, pensa na quantidade de obra. Eu executei uma quantidade de obra. Agora eu vou dobrar essa quantidade de obra. O que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Pelo meio isso vai aumentar. Não sei se vai aumentar. Beleza? Pensa bem, pessoal. Esquece o número por enquanto, senão vai confundir a cabeça de vocês. Eu tenho lá, sei lá, se você enxergar isso como um muro, fiz 40 metros de muro. Vou fazer agora 80. Vou aumentar a quantidade de obra. Os dias vão aumentar ou vão diminuir? Aumentar. Fiz mais obra, leva mais tempo, certo? Então isso aqui é proporcional, certo? Tem mais coisa sendo feita, a quantidade de dias vai ser maior. Sempre analisar isoladamente. Agora eu só estou analisando a quantidade de obra concluída e a quantidade de dias. Só esses dois, eu esqueço os outros, tá? Então esse aqui é proporcional. Se é proporcional, eu vou inverter ele. Não. Vou colocar do jeitinho que está aqui, ó, 40 e 60. Tá? Vamos lá. Vezes 40. Vou botar a unidade que é por cento. Depois eu vou eliminar essas unidades, tá? Por cento. E vou fazer agora o último, que é esse daqui, tá? Esse daqui do finalzinho, a carga horária. Sempre em relação à minha base onde está o x, tá? Esse aqui e esse é inversamente proporcional ou diretamente proporcional? Eu tenho, vamos dizer que uma obra determinada lá, uma mesma obra fixa, tá? Eu levo 10 dias para fazer essa obra. 10 dias. Trabalhando 7 horas por dia. Se eu diminuir a carga horária, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar. Eu diminuo a carga, a quantidade de dias aumenta. Vou fazer um outro exercício só para fixar. Aumentei a carga horária. Vai diminuir a quantidade de dias. Então, ela é inversa ou diretamente proporcional? Inverso. Inversa. Então, na hora de colocar aqui, eu tenho que botar invertido. Tá? 6. Vou botar 6 horas por dia. Vou botar 7 horas por dia. Aí aqui a gente faz aquele negocinho que eu falei para vocês. Elimina as unidades todas. Tem em cima e embaixo, eu vou tirar esse OP e OP. Eu vou eliminar aqui esse porcento com esse porcento. Vou eliminar hora por dia com hora por dia. Vou ficar só com os números aqui. No final das contas, eu vou encontrar, só que sobrou o T aqui. No final das contas, o X vai ter a unidade dias. Beleza? E 35, pessoal. Vou terminar rapidinho aqui a conta. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou tentar simplificar aqui rapidamente que a gente estourou o dia. Ó. Vou tirar esse 0 com esse 0 aqui. Ó. Tchau. Esse 20 com 24 aqui eu vou eliminar dividindo por 4. Boa. 25. Vai ficar 5. E esse aqui por 4 dá 6. Certo? Mais algum? Por
Aqui, ó, 6 com 6 aqui, ó. 6 com 6 direto. Esse 4 aqui eu posso diminuir com esse 6, ó. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, tá? Mais algum que dá para fazer? Não, por enquanto não. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse x para lá e vou jogar o restante para cá. Não vou até multiplicar, tá? Para ficar mais visível o que a gente está fazendo. Eu vou ficar aqui com 10 dias sobre x é igual 5 vezes 2, que ficou aqui em cima, tá? Vou fazer 10. 3 vezes 7, quanto que dá? 21. Aí agora eu só tenho que resolver esse negocinho aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou jogar o x para lá e o restante para o outro lado. Ó, o 21 vai vir para cá multiplicando, ó, 21 vezes 10 dias. E o 10, esse 10 aqui vai vir aqui para baixo, né? Dividindo. E o x foi para lá, sozinho. O que eu tenho aqui? Ó? Vou eliminar 10 com 10. O que sobrou para mim? 21. 21 o quê? 21 dias. Então, x é igual a 21 dias. Resolvi o problema? Sim. Não, porque o problema não está pedindo isso. Está perguntando qual o dia da semana. Eles começaram dia segunda. Mas calma. A gente tem que saber desde o início e lembrando que 21 dias foi a segunda parte. Tem ainda os 10 dias. Quanto foi o tempo total da obra? 31 dias. Então, desde essa segunda-feira aqui, até mais 31 dias vai cair em que dia da semana? A gente não precisa nem se ligar no dia 19 de abril. Só ver a segunda-feira e ver a tabelinha de semana ali, contando, para ver em 31 dias o que vai acontecer. Vamos fazer aqui uma semaninha aqui rapidinho, pessoal, só para a gente ver aqui, ó. Vou botar aqui branco mesmo, tá? Só para ficar separado. Como é que é a nossa semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente começa domingo, vamos ter que segunda, porque vai ser uma segunda, para facilitar a nossa vida. Aí eu já sei que o total é 31 dias, ó. 31 dias. Né? Esse 21 que eu achei aqui, mais esses 10 dias da primeira etapa da obra. Agora vamos ver, ó, se aqui é uma segunda-feira que começou aqui, vamos contar 31 dias, o que vai acontecer aqui? Ó. O primeiro dia foi aqui na segunda-feira. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Tá? Não vou ficar escrevendo todos não, para a gente acelerar. Aí depois eu tenho aqui o 8º dia, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí eu tenho aqui, eu sei que o próximo é 21, né? Tá sempre os múltiplos de 7 ali no final. Aí eu tenho depois o dia 15 aqui vai bater o dia 21. Aí o 8, 20. Aí vai dar 21. 22. Cara, dá pra escrever aqui que aparece um negocinho, pessoal. Eita, ferro, fiz uma cagada aqui terrível. Meu Deus. Volta. Que aparece um negocinho. Vou ter que continuar aqui, tá, pessoal? Só pra gente concluir no cantinho aqui, porque quando eu boto aqui embaixo aparecem as ferramentas aqui. Vai dar aqui embaixo 22, 28 no final. 28 lá no domingo. 29. Aí eu vou ter. Aí agora eu já posso completar aqui, ó. 29, 30, 31. Que seria aqui, ó. 29, 30, 31. Que dia é esse aqui da semana? Quarta-feira. Matemática aleatória. Certinho. É uma matemática aleatória inteligente. Quarta-feira é o gabarito. Mas da próxima vez fala de jeito. Fala do jeito certo, tá? Não vai com essa matemática aleatória não vai dar ruim. Beleza, pessoal? Encerramos aqui. Vamos bater uma foto. E que Deus nos abençoe.